E se eu te dissesse que a Disney pode estar voltando às animações 2D? Sim, aquelas que marcaram a infância de milhões de pessoas pelo mundo, como A Pequena Sereia, O Rei Leão, A Bela e a Fera e tantos outros. De acordo com o co-diretor de Wish, o estúdio está seriamente considerando voltar com as animações tradicionais frame a frame. Mas por que agora? O que está por trás dessa decisão? E será que o 2D ainda tem espaço na era dos pixels perfeitos dos 3D? Vem comigo conhecer um pouco da história da Disney e se essa notícia é verdadeira. Tudo começou em 1937 com Branca de Neve e os Sete Anões, o primeiro longa de animação totalmente feito à mão e colorido da história. O filme levou 4 anos para ser produzido e teve mais de 750 artistas envolvidos. Porque lembrando, galera, nessa época a animação era feita no papel. Os desenhos eram todos feitos à mão, cada célula, cada frame. Para colorir os desenhos era necessário uma equipe só de mulheres que pintavam célula por célula com tinta, como se fosse mesmo uma tela, assim, sabe? Era muito trabalho. O Walt Disney arriscou tudo nesse projeto e no final ele acabou vencendo. O sucesso foi tanto que ele mudou o mundo da animação para sempre. O Walt Disney recebeu uma estatueta do Oscar em tamanho real, mais 7 mini versões. A partir daí, 1937 até o início dos anos 2000, a Disney dominou o mercado com animações tradicionais. Até tiveram umas produções mistas como Aladdin, Rei Leão, Tarzan, animações que misturavam arte tradicional e efeitos digitais. O desejo dos cineastas de integrar o Tarzan surfando em árvores a cenários de selva arrebatadores levou ao desenvolvimento de uma técnica de pintura e renderização 3D conhecida como Deep Canvas, termo cunhado pelo artista e engenheiro Eric Daniels. Essa técnica permite que os artistas produzam fundos de CGI que se assemelham a pinturas tradicionais. Mas em 1995, uma nova revolução estava a caminho: Toy Story, da Pixar. Foi o primeiro longa-metragem totalmente em computação gráfica. E não demorou muito para a Disney perceber que o futuro estava mudando. O primeiro filme em 3D da Disney foi O Galinho Tiquileiro. Aposto que muitos de vocês não lembram desse filme, né? Mas ele é muito bom. Era um dos meus filmes favoritos da infância. E como a nossa dublagem é maravilhosa, não podíamos deixar de apreciar todas as pérolas que esse filme nos trouxe, não é mesmo? Galinho, que ideia foi essa? Por que colocou sua cidade em perigo? Como confundir uma placa de pare com uma avelã? Mas a placa de faro avelã veio do Fleo. O que ele disse? Foi uma avelã com mel? Casaco de lã do seu Manuel? A placa de faro avelã veio do Fleo. Saúde, meu filho. O filme foi lançado em 2005, dirigido por Mark Jindal, e foi o primeiro filme totalmente animado por computador da Disney, já que os filmes da Pixar foram distribuídos, mas não produzidos pela Disney, pois a Disney só comprou a Pixar em 2006. Embora tenha recebido críticas mistas em seu lançamento, o filme foi um sucesso de bilheteria, arrecadando 314 milhões de dólares em todo o mundo. A partir daí, o 2D foi deixado de lado. Sim, galera. O último grande filme desenhado à mão foi A Princesa e o Sapo, em 2009. E desde então, o silêncio. Saudades daquelas épocas, né, pessoal? Daqueles desenhos tão bonitos da Disney. Todos feitos em 2D, parecia que tinha um cuidado a mais em cada frame, em cada célula. Mas e se eu te dissesse que os estúdios da Disney estão treinando uma nova geração de animadores para o 2D tradicional? É isso mesmo. Segundo a entrevista para o The Direct, jornal americano, o co-diretor de Wish, Chris Buck, foi questionado sobre a animação 2D na Disney, especialmente porque seu novo filme apresenta uma mistura de animação 3D e 2D. Buck respondeu: "Acho que sim, com certeza." Quando questionado sobre a Disney usar a animação 2D novamente, ele continuou: "Este filme, Wish, foi inspirado, obviamente, pelo legado e pela animação 2D. E o visual tem um quê de 2D com as falas dos personagens. Fizemos testes iniciais com Star, a protagonista do novo filme, em 2D.
Mas sim, acho que a Disney continuará explorando. A Disney quer resgatar a magia do traço feito à mão. E até já começou treinamentos internos com veteranos das antigas. Artistas como Eric Goldberg, responsável pelo gênio de Aladdin, estão envolvidos nesse processo. Olha, esperamos realmente que volte o estilo 2D da Disney, porque se for no estilo de Wish, tenho certeza que muitos fãs não querem. Eu, principalmente. E aí vem a pergunta. Mas será que o público ainda quer ver animações 2D no cinema? Há um longo debate entre os fãs da Disney sobre se a empresa deveria voltar à animação 2D tradicional desenhada à mão. Eles tentaram em 2009 com A Princesa e o Sapo, mas o baixo desempenho de bilheteria do filme fez com que a empresa continuasse com CGI. O que eu não entendo, porque Princesa e o Sapo é maravilhoso, ok? É belíssimo. A Disney tem tido muito sucesso desde que se adaptou à animação 3D. No entanto, também viu fracassos, como o Wish, de 2024. É por isso que talvez seja um ótimo momento para a Disney considerar seriamente voltar à animação 2D. E há alguns excelentes motivos pelos quais isso pode funcionar. O 2D tem um charme próprio, é orgânico, emotivo, atemporal, tem aquelas lindas pinturas. Quem não se lembra daquele tom nostálgico de 101 Dálmatas, de Bela e a Fera, Bela Adormecida? A gente amava aquele estilo. Parecia cada cena era uma obra de arte pintada à mão. Antigamente, na animação, animadores específicos trabalhavam em certos personagens e traziam seus toques pessoais. Ao assistir aos bônus em Blu-ray sobre a produção de Rei Leão, Aladdin e tantos outros, você vê como esses animadores realmente se envolveram. E seus toques pessoais fazem os personagens se destacarem ainda mais. Um dos motivos que impulsionaram essa nova abordagem da animação 2D é o novo filme dos Looney Tunes, O Dia em que a Terra Explodiu. Embora a Warner Bros. Pareça pronta para abandonar completamente os personagens icônicos, isso é uma discussão à parte, que podemos fazer um vídeo só sobre isso, e lançá-lo nos cinemas com pouca promoção, o filme tem uma audiência enorme e está lentamente ganhando espaço para uma estreia surpreendente nas bilheterias. Isso prova que ainda há público para a animação desenhada à mão. E, claro, a influência japonesa, que nós não podemos deixar de citar. Os animes ainda são incrivelmente populares no mundo todo e têm ótimas bilheterias no exterior. Eles também recebem a atenção do Oscar, como comprovado pela vitória de melhor animação para O Menino e a Garça. A gente não precisa nem citar, né? Estúdio Ghibli é simplesmente maravilhoso. Eu amo todas as animações dele, o 2D é literalmente perfeito. Cada detalhe, cada cuidado que o Miyazaki tem em cada frame, tu consegue ver aquilo ali, sabe? O toque humano. Eu tenho certeza, tem público ainda. Nós queremos, por favor, Disney, nós queremos o 2D de volta. Por mais que a Disney, assim como a DreamWorks, insista que o público quer animação 3D, o público parece igualmente interessado em desenhos à mão. E um retorno a isso ainda pode conquistar o público. Ainda mais nos dias de hoje, com conteúdos começando a ser produzidos por inteligência artificial e automação, o 2D pode ser uma resposta humana que faltava. Arte com a alma. A gente já viu essas discussões várias vezes. É por isso que nós fazemos arte. E tudo parece estar se encaminhando pelo lado certo, pois a Pixar está atualmente trabalhando num filme 2D que volta às origens que nós tanto amamos. Previsto para 5 de março de 2027, a Pixar irá lançar o seu primeiro filme 2D em muito tempo, chamado Gato. A direção será de Enrico Casarossa, de Luca, com produção de Andrea Warren. O filme segue a jornada de um gato preto pelas ruas e águas de Veneza, na Itália. No enredo, o simpático gato preto, chamado Nero, é apaixonado por música, mas também é rejeitado pelos moradores locais devido à superstição envolvendo gatos pretos. Logo, ele começa a se questionar se está vivendo de forma correta. É um grande passo para a Pixar e abre os caminhos para a Disney perceber que sim, a animação 2D ainda tem público, ainda tem futuro e muitos de nós querem ver ela nas telonas de novo. Bom, agora é só esperar para a estreia desse filme para a gente ver o tão aguardado retorno das animações 2D, as telonas. Enquanto a Disney, ainda não é oficial que teremos um novo longa da Disney em 2D, mas as pistas estão aí. E com a nostalgia em alta,
Talvez este seja o momento perfeito para a Disney voltar às suas raízes e reconquistar os corações de quem cresceu com o traço feito à mão. E você, acha que a Disney deveria voltar com animações 2D? Qual o seu filme favorito da era clássica? Me conta aqui nos comentários. E se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre o mundo mágico da animação. É isso, galera. Até uma próxima e tchau!